sessão ordinária do Câmara Jovem, de 16 de outubro de 2024. Convidamos a todos que puderem, para, em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, invado e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, erdiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vamos continuar em pé, porque a gente tem na sequência o hino de Americana. Prosperam, o imperador
estação os seus filhos, filhos brasileiros. Santo Antônio abençoou, a liberdade surgiu. Brilha o povo de Americana, cidade que veste o Brasil. Pode sentar, pessoal, agora? Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Pessoal, agora o Gustavo vai chamar nome por nome dos vereadores, vocês vão ligar o microfone e responder presente, tá bom? Presidente Nicole Emanuele Beraldo. Presente. Primeiro secretário Gustavo. Presente. Segundo secretário João Guilherme Jesus. Presente. Vereadora Vitória Santos Marques. Presente. Vereadora Maria Eduarda Ferenzini. Presente. Vereadora Sofia Lara Valeda da Silva. Presente. Vereadora Ana Clara Leandro Santos. Presente. Vereadora Rafaela Lima Apuc. Presente. Vereador Sória Rodrigues. Rian Sória Rodrigues. Presente. Vereador Abner Guzmão da Silva. Presente. Vereadora Eloá. Presente. Vereador Natan de Carvalho de Souza. Presente. Vereador Pedro Fernandes. João Pedro Fernandes, desculpa. Presente. Vereadora Ana Luísa Airossi Santos. Presente. Vereadora Isabelle Júlia da Silva. Presente. Vereador Pedro Panini Dias. Presente. Vereador Adão Quécio da Costa Alves. Presente. Vereador Giovanni dos Santos Tales. Presente. Vereador Cainã Pereira de Souza Cordeiro. Presente. Acoram, senhora presidente. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Câmara Jovem e iniciaremos nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário, João Guilherme, que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Projeto de Lei número 1 de 2024. Autor Cainã. Assunto: destinação de porcentagem do orçamento para os patrimônios históricos da cidade. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei. Distinção de porcentagem de orçamentos para os patrimônios históricos da cidade. Dispõe sobre a destinação de uma porcentagem do orçamento anual da Prefeitura Municipal para a manutenção, restauração, conservação e valorização dos patrimônios históricos e culturais devidamente registrados no Conselho da Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Artigo 1. Fica estabelecido que insira a porcentagem desejada do orçamento anual da Prefeitura Municipal será destinado à manutenção, restauração, conservação e valorização do patrimônio histórico e culturais, devidamente registrados nos Conselhos de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Parágrafo único. Os recursos mencionados no caput deste artigo serão aplicados exclusivamente em projetos aprovados e fiscalizados pelo CONDEPAN, em parceria à Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 2. A utilização de recursos mencionados no artigo 1 deverá seguir critérios de prioridade estabelecidos pelo CONDEPAN, considerado o estado de conservação, a relevância histórica e cultural e a urgência das intervenções necessárias. Artigo 3. A Prefeitura Municipal, em conjunto com o CONDEPAN, deverá publicar anualmente um relatório detalhado sobre a aplicação dos recursos previstos nessa lei,
garantindo a transparência e prestação de contas à sociedade. Justificativa. A preservação do patrimônio histórico e cultural é essencial para a manutenção de identidade e memória da comunidade. Ao garantir uma destinação fixa de recursos do orçamento municipal para essa finalidade. Através dessa medida, pretende-se não apenas proteger o patrimônio existente, mas também promover o seu recurso de uso sustentável, como recurso educacional, turístico e de valorização da cultura local. Projeto de lei, plenário Dr. Antônio Alves Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2024. Com a palavra, vereador Kainan, coautor da proposta, para defender seu projeto. Que nem diz o segundo secretário, João, senhora presidente, senhores vereadores, que nem diz o segundo secretário, João, seria bem importante colocar uma porcentagem do orçamento da prefeitura, pois esses patrimônios seria muito bom para os turistas espalharem para o Brasil a história de Americana. Amém. E também a valorização da cultura e do local do município. Abro a palavra aos demais vereadores. Pessoal, agora é a hora, então, de vocês, vereadores, darem a opinião de vocês, falarem o que vocês acham do projeto, se vocês concordam ou não concordam. Será que, de repente, não seria mais importante gastar dinheiro com outras coisas na cidade? Vai gastar dinheiro para proteger prédio antigo? O que vocês acham disso? Ou então, não, é importante porque, como disse o Kainan, tem que preservar a nossa história. A gente quer saber a opinião de vocês. Então, os vereadores que quiserem falar, vão levantando a mão, a gente vai anotando aqui a sequência e a presidente vai passando a palavra. Quem que quer falar? Ana Clara. Continue em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Clara. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiramente, bom dia. Na minha opinião, sinceramente, eu acho que tem muitas áreas de Americana que precisam bem mais desse dinheiro do que reformar patrimônio, porque muitos patrimônios de Americana estão ótimos. Por exemplo, a igreja, a estação. Então, tem muitos patrimônios que estão ótimos. Então, eu queria que você me falasse um deles que está, caindo aos pedaços, que precise mais do que outras áreas. Porque eu acho que isso não deixaria a Americana mais bonita, não chamaria mais turistas. Eu acho que o importante de Americana também é consertar os asfaltos, é arrumar a falta de água. Por que não desvia dinheiro disso? Porque eu acho que o Codepan já tem uma verba destinada a ele para arrumar os patrimônios. Muito bem. É importante a gente dar opinião, tá? É ótimo fazer o contraponto que a gente fala, né? Então, é uma opinião diferente. O primeiro secretário, o segundo secretário pediu a palavra. A Ana Clara fez uma pergunta para o Kainan, então eu vou dar a palavra para o segundo secretário primeiro e, na sequência, o Kainan responde, tá bom? Com a palavra, o segundo secretário, João Guilherme. Senhora presidente, senhores vereadores, como feita a pergunta pela vereadora Ana Clara, ela pediu um nome de algum lugar que precisa de uma reforma. A Igreja Matriz Velha é uma igreja que não tem a verba necessária para a reforma, inclusive já está fechada há um tempo, e por causa dessa falta de verba, ela não pode ser reformada, e seria só para responder mesmo sua pergunta. Com a palavra, o vereador Kainan de Souza Cordeiro. Senhora presidente, senhores vereadores, as mesmas palavras que o segundo secretário João falou. A igreja não tem o dinheiro necessário que devia ter. Um dos pontos turísticos principais de Americana é que está fechado, que nem diz ele, e que precisa ser reaberta para os turistas, que nem disse, para espalhar a história de Americana pelo país. Com a palavra, o primeiro secretário, Gustavo.
Senhora presidente, senhores vereadores, é muito importante para uma cidade como um todo ter patrimônios históricos. E a Americana, nesse sentido, a gente pode falar que ela está muito abandonada, sim. A gente fala, pensando aqui no centro da cidade, a gente pega a estação está abandonada. Não tá tendo cuidado com a estação que devia ter, que é um ponto muito importante para a nossa história. Não adianta a gente falar de uma cidade, de um desenvolvimento de uma cidade, se a gente não tem história. É isso que falta. O casarão da cidade está abandonado, está fechado. E essas coisas são muito importantes para o desenvolvimento da cidade. Por isso, sim, que eu acho que é muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado com os nossos patrimônios históricos, esse cuidado com aquilo que é Americana. Porque uma cidade, ela cresce, ela evolui baseado na história. E se a gente está aqui hoje, é porque em algum momento da história aquilo foi passado e aquilo chegou nesse ponto. Então, é muito importante, sim, que tenha um projeto de lei para que isso comece a ter cuidado. Claro, não tirando de verba, de coisas que são necessárias, mas pensando numa manutenção e um cuidado especial para aquilo que é da nossa cidade. Com a palavra, o vereador Rian. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho, bom dia a todos, né? Eu acho muito importante, sim, a manutenção de pontos históricos da nossa cidade para a gente, né, ter uma história para contar para o pessoal, mas eu acho que na situação atual que a gente vive, pós-pandemia 2024, eu acho que, se Deus quiser, nossa cidade vai né, voltar aos trilhos, mas eu acho que não seria o objetivo nesse cenário que a gente está vivendo. A palavra, a vereadora Ana. Senhora presidente, senhores vereadores, como o Renan falou, eu concordo, como o Rian falou, eu concordo com ele. Eu acho que, sinceramente, a cidade também não vai viver só de estação no centro. Eu acho que a gente não devia se preocupar tanto com os pontos turísticos, por enquanto, porque a cidade de Americana não é só o centro. A gente tem muita periferia por aí que está faltando água. A gente tem muita coisa ainda para resolver. Então, eu acho que, no momento, não falando que é algo que não é necessário de fazer, mas, no momento, eu acho que isso, para mim, é desnecessário. Falo como uma pessoa que mora em locais onde tem total descaso. Porque a cidade de Americana, muitas pessoas acham que é só o centro, mas as regiões periféricas de Americana estão em descaso. E vocês não se preocupam, parece que eles não se preocupam. Então, eu acho que melhorar o turismo de Americana não vai adiantar. Passo a palavra para a vereadora Sofia. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia. Eu acho que é muito importante, realmente, a gente cuidar dos nossos pontos turísticos, até porque ele faz a história da nossa cidade. Só que, como a vereadora Ana falou, a gente agora tem que se preocupar com o que está faltando, para depois a gente cuidar do turismo, até porque a gente tem que pensar, antes dos turistas, a gente tem que pensar na nossa cidade, a gente tem que pensar na população. E falta muita coisa, por exemplo, cuidar do lazer, cuidar da saúde, cuidar do encanamento, cuidar da água. E a gente devia focar principalmente nessas coisas primeiro. Passo a palavra para o vereador Kainan. Senhora presidente, senhores vereadores, que nem diz a vereadora Ana Clara, é bom arrumar uma verba para cuidar dessas outras coisas, lazer, educação, mas arrumar uma porcentagem pequena, mas uma porcentagem significativa para a restauração desses pontos turísticos históricos. Com a palavra, vereadora Sofia. Senhora presidente, senhores vereadores, eu entendo o que ele falou, mas, assim, se a gente vai cuidar dos pontos turísticos, se a gente vai dar atenção para isso, por que a gente não dá primeiro para as coisas que realmente precisam? Porque, assim, a gente passa lá na estação e está tendo uma reforma. Aí a gente pensa, nossa, mas aqui está tendo a reforma e lá continua sem água, continua sem luz, ou continua sem o asfalto. Então, eu acho que, se a gente vai dar
atenção para os pontos turísticos, podia dar também para, em primeiro caso, para as coisas que mais necessitam, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com a palavra, o segundo secretário João Guilherme. Então, senhora presidente, senhores vereadores, eu entendo sim que tem muito descaso, como já disse a vereadora Ana, eu entendo também que é um assunto muito importante a ser abortado, mas também se a gente não destinar uma parte, uma pequena porcentagem, por menor que ela seja, agora, pode acabar em caso de destruição, porque se a matriz já está fechada hoje, é porque não pode ter pessoas andando lá dentro, por causa de destruição. Então, acho que se a gente não destinar uma parte pequena, por menor que ela seja, agora, futuramente, a gente não vai ter lugar para relembrar da história de Americana, que também não deixa ser mais importante do que, obviamente, para os moradores, mas que também seria uma parte legal para nossos filhos, netos, futuramente, saberem um pouco da história de onde eles vivem. Com a palavra, o vereador Kainan. Senhora presidente, senhores vereadores, que nem estava na fala da vereadora Sofia, nós não precisamos dar a atenção primeiro para a restauração desses pontos, mas, que nem eu falei, a gente cuida primeiro arrumar a verba primeiro nos pontos de lazer, de educação, daí depois nós arrumamos a verba para restaurar. Não que não seja importante, esses outros, mas também seria bom para a cidade americana. Com a palavra, o primeiro secretário Gustavo. Então, como o vereador Kainan falou, que é o projeto que ele criou, eu acho, na minha opinião, é realmente muito importante, sim, que tenha isso. Mesmo que tenha aquele sentido que tenha mais coisas necessárias, como a falta de água, como descuido em certos bairros, em certas regiões da cidade, vale lembrar que na cidade é como se fosse uma grande empresa. Tem departamentos que cuidam de cada coisa. E não é porque está faltando o departamento 1 que a gente vai deixar o departamento 2 de lado. Então, o certo é, sim, a gente pensar num todo da cidade. Aqui na Câmara, quando a gente chegou, por todo o processo da Câmara aqui, quando a gente passou pela história da Câmara. Tem em todo lado, a bandeira de Americana lembra da história de Americana. Então, por que a gente vai deixar de lado os patrimônios históricos da cidade, que é uma coisa muito importante para quem está, para mostrar por que a Americana está aqui hoje, se a gente não cuidar disso? Então, não faz sentido a gente ter um brasão, uma bandeira, com o sentido que é a bandeira de Americana. Não faz sentido a gente deixar de lado a cidade, os patrimônios históricos, porque hoje o asfalto é ruim, mesmo que o asfalto tenha sido trocado. Mesmo que, em diversos momentos, isso tenha acontecido. Como falta de água, parte da falta de água é do DAI. E o DAI não é total culpa da prefeitura. O DAI é uma empresa privada. A prefeitura tem que cobrar o DAI. Mas quem traz água para a cidade é o DAI. Então, não é porque tem outras coisas que são mais importantes, talvez, que a gente tem que deixar isso de lado. Com a palavra, o vereador Rian. Sim, é muito importante, sim. Para mim é o mais importante, né, cuidar da água que falta, mas um bom ponto a se defender é que, primeiro, a gente vê tudo aquilo que realmente precisa, assim, que é de urgência, extrema urgência, como falta de água, problemas nas ruas, e um bom ponto a se defender, quando tudo isso estiver estabilizado, pode, sim, colocar uma verba nos patrimônios. Com a palavra, a vereadora Ana Clara. Senhora presidente, senhores vereadores, vou concordar com o Ria de novo. Eu acho que, como o Gustavo disse, tem que destinar uma verba para o departamento 1 e o departamento 2. Gente, vocês não estão nem arrumando o 1, quem dirá o 2. Eles não estão nem tendo verba para o 1. Como que vão arrumar o 2? Como que vai dividir para os 2? Se tivesse preocupado com as ruas, com a água, isso já teria mudado. Então, não tem como
a gente arrumar duas coisas ao mesmo tempo, sendo que não estão nem conseguindo arrumar uma. E não é só questão da água, não é só questão do DAI, não é só questão do asfalto, é questão de tudo. Vai lá no Jardim da Paz, vê o que está acontecendo, vê a criminalidade. Não é culpa da prefeitura, mas é algo que a prefeitura poderia ajudar. Vocês já viram as ruas? Vocês já viram as praças? É tudo. Tudo está em descaso. Então, não estão arrumando nenhuma coisa, vão dar verba para arrumar duas? Pessoal, muito bacana o que vocês estão falando aqui e mostra realmente como é o dia a dia aqui da Câmara, o debate dos vereadores sobre um ponto da cidade. Vocês estão aqui votando esse projeto para decidir em que área vai ser utilizado um recurso, um valor, né? O dinheiro do imposto que foi pago pela população vai para preservação da cultura, da história, vai para a água, para a educação, enfim, qualquer outro fim. Então, a gente vai encaminhar para a votação daqui a pouquinho, se ninguém mais tiver nada para falar, e aí vocês vão ter que votar exatamente isso. O projeto fala isso aqui, determinando um percentual do orçamento da cidade para a preservação histórica. Então, se vocês, vereadores e vereadoras, identificam que, não, nesse momento, tem outras prioridades. Então, quem achar isso, como a Ana falou, acho que o Rian também estava defendendo isso, né? Vocês vão votar contra. Quem for a favor, não, olha, eu acho que, por mais que a gente tenha que fazer os investimentos nas áreas mais básicas, é importante, sim, fazer um esforço, dedicar um percentual para esse resgate. Então, vocês vão votar a favor. E, antes até da gente fazer a votação, lembrar também uma coisa bacana para vocês. Existe a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, é uma lei federal que tem um programa que as próprias empresas podem destinar um percentual do imposto que elas pagariam para projetos de restauro cultural. Então, às vezes, a prefeitura, digamos assim, vocês votam aqui hoje, olha, é melhor a gente não colocar dinheiro da prefeitura nisso. Mas a prefeitura pode, as próprias empresas podem buscar parcerias com a iniciativa privada, e isso já aconteceu aqui na cidade, por exemplo, para fazer esse resgate histórico. Então, veja que o trabalho ele vai muito além do que está sendo destinado aqui no orçamento. Às vezes a cidade está sem dinheiro, mas tem uma empresa na cidade que tem uma indústria grande que pode fazer um investimento para fazer também esse resgate. Então, de qualquer forma, o importante é que vocês estão concordando que é importante fazer a preservação da cultura e da história. Isso é muito legal, muito bacana ver vocês defendendo. Mas aí agora vocês vão decidir se vocês acham que vale a pena, nesse momento, destinar um percentual ou não. Beleza? Mais alguém vai fazer alguma opinião? Vamos, então, para a votação. Presidente? Encerrada a discussão. Está em votação projeto de lei número 1 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Então, quem for contra o projeto, fica com a mão levantada agora, para a gente fazer a contagem. Quem for contra, levanta a mão. 1, 2. Tá, então a gente tem 10 contrários. A presidente, você votou a favor aqui? Tá certo? A presidente, ela vota só em caso de desempate. Então, a gente tem 10 contrários, 8 favoráveis. Então, no caso, o projeto por decisão da maioria foi rejeitado e a presidente vai fazer a proclamação agora. Está rejeitado por unanimidade. Ai, que embaixo, né? Está rejeitado por 10 votos contrários e 8 votos favoráveis. Pessoal, foi rejeitado, mas mesmo assim eu quero pedir a salva de palmas a todos vocês. Vamos aplaudir todo mundo aqui. E parabéns ao Kainan, tá, Kainan? Não é porque foi rejeitado que você teve uma derrota. Às vezes, no momento em que o projeto é rejeitado, veja que foi uma votação muito equilibrada, muito próxima, né? Quase teve um empate, quase sobrou para a Nicole desempatar, né? Se a gente tivesse um voto a mais a favor, a gente teria 9-9, e aí teria um empate de 18 a presidente que desempataria. E, às vezes, um projeto é rejeitado, mas ele levanta na cidade, levanta na Câmara, um debate, levanta o tema, levanta a importância, e aí, muitas vezes, a forma como o projeto está colocado, não é o seu caso, pode ter alguma discordância, e aí depois os vereadores, a prefeitura se unem com a sociedade para fazer
alguma coisa. É um projeto que é a primeira vez que a gente tem, acho que um projeto aqui no Câmara Jovem que fala de patrimônio histórico. Então, vocês estão de parabéns pelo nível do debate, pela iniciativa e também, já de cara, a gente tem muita coisa ainda hoje, mas já de cara também dá um parabéns aqui para os professores por conduzirem aí dessa forma. Foram muito bem. Então, vamos dar sequência agora aqui com o nosso próximo item, presidente. Após a apreciação dos projetos relacionados na pauta da ordem do dia, dou por encerrada a ordem do dia e abro o expediente. Solicito ao segundo secretário, João Guilherme, que faça a leitura das indicações. Indicação número 1 de 2024. Autor, Abner Guzmão. Assunto: a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência. Senhora Presidente, senhores vereadores, o capacitismo é uma atitude preconceituosa e discriminatória, que considera as pessoas com deficiência como inapta para o trabalho e incapazes de cuidar de sua própria vida, exceto em casos mais severos, que necessitam de cuidados especiais. Essa questão é preocupante, pois o capacitismo não se limita a termos ofensivos e olhares de julgamento. Ele se manifesta na ausência de pessoas com deficiência em diversos espaços da sociedade. Diante disso, indicamos ao senhor prefeito de Americana a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência, garantindo que todas tenham acesso a oportunidades e direitos iguais. Todos merecem e precisam de uma chance, e é fundamental que não sejamos obstáculos para isso. Indicação plenário Dr. Antônio Alves Lobo. Está em discussão a indicação número 1 de 2024. Com a palavra, o vereador Abner, autor da proposta para defender a sua indicação. Senhora Presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Como cadeirante, vejo a dificuldade de andar nas calçadas, entrar em salas ou consultórios que ainda não estão adaptados para o acesso de cadeiras de rodas ou deficiente visual. Idosos podem gerar acidentes. Ainda somos limitados a vários acessos pela cidade. Penso também que deveria ser feito mais trabalho de conscientização, pois para todos os setores públicos, pois mesmo nas escolas podemos sentir a falta de conhecimento e empatia sobre a condição de pessoas especiais, e as pessoas vendo que seu município já é consciente sobre isso, seria contagiante. E é só isso. Abro a palavra aos demais vereadores. Passo a palavra para o primeiro secretário, Gustavo. Primeiramente, senhora presidente, senhores vereadores, primeiramente, parabéns ao Abner. Você fez um depoimento, um projeto, uma indicação muito importante, não só para a Americana, mas para todos os ambientes que a gente vive. É muito importante isso mesmo, que a gente busque a inclusão, e é muito importante também que a gente tenha essa conscientização, como ele falou, porque não adianta nada daqui para frente a gente trazer uma Americana mais inclusiva e daqui para frente as pessoas não saberem lidar com isso. A gente ter, como falou aqui no final, obstáculos. A gente muitas vezes tá no ambiente, obstruir aquilo que foi feito para as pessoas que têm essa necessidade especial. Então é muito importante que a gente tenha essa conscientização na cidade e tenha a conscientização das pessoas, para que sim a gente consiga, de uma vez por todas, ter esse ambiente inclusivo. E parabéns de novo ao Abner. Peço licença aos senhores vereadores para me manifestar.
parabenizar ao Abner, primeiramente, porque uma pessoa que tem essa deficiência está pedindo a melhora. Ou seja, a gente precisa muito dessa melhora, porque se fosse qualquer outra pessoa pedindo, o povo ia falar, tipo, ai, tudo bem. Mas como é o Abner que está pedindo, ele tem uma deficiência física, eu acho que a gente deveria prestar mais atenção sobre isso, até porque não só para as pessoas que têm deficiência física, as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que têm deficiência auditiva e etc. Então, eu acho que a gente devia prestar mais atenção nessa parte também do que em outras partes desnecessárias. Mais alguém, gente? Às vezes a gente licença, senhora presidente, senhores vereadores, às vezes a gente olha em tantas coisas e acaba esquecendo disso. E quem melhor para representar isso do que o nosso amigo Abner? Como eles já te parabenizaram, acho que nem precisa, mas parabéns de meu nome também. E a gente acha que nós precisamos em busca de uma Americana melhor, não só em Americana, mas em todos os lugares possíveis. Então, tem total apoio, acho que não só meu, mas de todos os meus amigos, para poder representar uma Americana melhor, tanto para qualquer tipo de deficiente visual, auditivo e entre os demais. Parabéns, Abner. Com a palavra, a vereadora Ana. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiramente, parabéns da minha parte, Abner. Eu acho que isso que você está fazendo é algo muito importante, só que eu volto a bater na mesma tecla que a Americana não é só centro. Gente, vocês falaram para dar relatos, né? Eu conheço uma pessoa que ela é deficiente, ele é cadeirante, e eu vejo ele ter que subir todos os dias uma rua toda esburacada, sem calçada extremamente pequena, ele e a cadeira dele. E ele é um homem solteiro, ele não é casado, ele não tem filhos, e ele é sozinho. E ele faz isso sozinho. Então, eu acho que é importante a gente pensar em todo um âmbito, tipo, fazer alguma lei, algum regulamento para as calçadas serem, pelo menos, com rampa ou algo do tipo, porque eu acho extremamente importante em qualquer região da cidade. Com a palavra, vereadora Sofia. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo com a Ana, não só ter a melhora, né, no centro e em alguns lugares, mas também todo ano, eu acho que tem que ter como se fosse uma melhora. Todo ano, para que a gente não tivesse ali uma calçada com uma rampa, mas toda quebrada, porque não adianta ter uma rampa toda deixada de lado, porque mesmo assim não vai dar para utilizá-la. Vereadores, peço licença para me manifestar. Sobre isso que estamos falando, sobre a melhora das calçadas, das ruas, das rampas que tem nas calçadas, por esse exato motivo. Não tem como um cadeirante conseguir subir numa calçada sem uma rampa. Isso todo mundo sabe que é impossível, né? Não tem como um deficiente visual subir numa calçada sem saber se ele tem rampa, se ele é degrau. Isso é meio impossível para todos os tipos de deficiência. Por isso que a gente está batendo dessa tecla, não só focando no centro de Americana, como focando no geral, na parte dos bairros, na parte do geral, de tudo a gente está focando para bater essa tecla dos deficientes. Então, com a palavra de todo mundo, como todo mundo estava falando, a gente quer uma melhora, a gente propôs essa proposta, a gente pediu para o Abner, né? Ele teve essa ideia de colocar essa proposta, porque, igual eu disse no começo, ele está falando isso. Então, se um deficiente físico está falando isso, é porque a gente realmente precisa dessa melhora. Mais alguém? Maria Eduarda? Com a palavra, a vereadora Maria Eduarda. Senhores presidentes, senhores vereadores, eu queria falar que não é somente por causa do Abner. Tem muitas outras pessoas que
ele pode estar aqui agora falando sobre todas elas que têm também esse tipo de deficiência. Não que seja necessário, né, mas necessário da minha parte falar, porque todo mundo já falou, né? Todos nós concordamos com o projeto do Abner sobre a melhora, e eu acho que pode ser tanto... É que aqui é só Americana, né? Mas em todos os lugares seriam necessários ter o uso, e não só isso, como em escolas também. Tudo bem que as escolas têm sala embaixo, igual a nossa mesmo, né, que facilita muito, mas eu acho que algumas escolas deveriam ter também um apoio, tanto pode ser uma rampa grande, quanto outras coisas, porque eu vejo somente em escolas pagas as coisas funcionarem, tipo assim, em questão de, sabe, adequadamente. Então, eu queria só propor isso mesmo. Com a palavra, o vereador Rian. Parabéns ao Abner por relembrar dessa questão social, porque parece que cada dia que passa, essa coisa de inclusão social vem sendo esquecida. Então, ele tem meus parabéns, e acredito que o parabéns de todos também, que isso é muito importante na sociedade. E realmente, quem não concordar com isso daí, para não falar outra coisa, teve um dia ruim. Mais alguém? Encerrada a discussão. Está em votação a indicação número 1 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Alguém contrário à indicação do Abner? Todos favoráveis? Presidente? Está aprovado por unanimidade a indicação número 1 de 2024. Vamos aplaudir, então, a indicação do Abner. Aprovada por unanimidade. E a votação que vocês fizeram aqui é uma diferença que a gente tem aqui do Câmara Jovem para as sessões ordinárias, para vocês realmente exercitarem a votação, né, para vocês colocarem a opinião de vocês. Na sessão ordinária dos vereadores, a indicação ela não é votada. A indicação ela é um documento que o vereador tem direito de apresentar, é uma sugestão de uma melhoria, é uma recomendação de alguma obra, no caso aqui que vocês estão colocando de políticas públicas. Então, o vereador apresenta esse documento, a indicação ele é discutido aqui na sessão, mas ele não é votado. Ele automaticamente ele vai para a prefeitura como uma sugestão, então como uma indicação, nesse caso, realmente de algo a ser feito. E apenas um comentário, vocês falaram muito aqui da questão da acessibilidade, mas a política pública ela engloba várias coisas, né? Engloba a prefeitura incentivar vagas de emprego para pessoas com deficiência, ela engloba também políticas públicas de saúde, porque a gente sabe que existem pessoas com deficiências não só físicas, como também deficiências mentais, por exemplo, que precisam de atendimento de saúde, precisam de remédio todo dia, tem gente que tem que tomar remédio todo dia, e ter o remédio disponível para a pessoa com deficiência na rede pública de saúde, gratuitamente, também é uma política pública. Então, tudo isso envolve você permitir as pessoas com deficiência, seja ela qual for a deficiência, terem direitos iguais. Então, é um tema muito importante, vocês estão de parabéns por terem discutido isso também. Vamos agora para a segunda indicação de hoje. Solicito ao segundo secretário João Guilherme que faça a leitura da segunda indicação. Indicação número 2 de 2024. Autor, Natan de Carvalho de Souza. Assunto: revitalização das quadras esportivas de bairros da cidade. Senhora Presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento, através de reclamações de alunos da Escola Neomar e moradores dos bairros de Americana, que está havendo o sucateamento de quadras esportivas devido ao abandono e falta de manutenção, gerando, inclusive, acúmulo de lixo. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a cobrança para que haja a revitalização das quadras abandonadas,
Além disso, haver mensalmente a manutenção devido ao uso constante do espaço pela população. É a indicação. Plenário Dr. Antônio Alves Lobo. Está em discussão a indicação número 2 de 2024. Com a palavra, o vereador Natan de Carvalho, autor da proposta, para defender a sua indicação. Senhora Presidente, senhores vereadores, bom, eu recebi diversas reclamações sobre as quadras esportivas da região e eu mesmo fui em 4 delas para ver como estava a situação. E, bom, havia lixo em área pública, o uso indevido de bens públicos, vandalismo e até vendas de drogas ilegais. E, diante disso, eu acho que isso é um problema muito importante que deve ser resolvido com urgência, porque os esportes, principalmente o futebol, é muito popular no Brasil. E, mesmo as quadras sendo perigosas, os jovens acabam indo do mesmo jeito praticar esporte e acabam correndo risco. Por isso, eu acho que deva ser solucionado com urgência. É isso. Está em discussão. Abra a palavra aos demais vereadores. Pessoal, quem que já viu aí alguma quadra de esporte com problema, danificada, precisando de melhorias? Quem que já quis praticar um esporte e não pôde? Quem pode dar um depoimento para a gente? E ou então, né, o que vocês acham aí? Precisa? Vocês estavam falando aqui primeiro do patrimônio, né? Vale a pena investir dinheiro aí na reforma das quadras esportivas ou não? É melhor colocar o dinheiro em outras coisas? Com a palavra, o vereador João Pedro. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu acho realmente importante a revitalização das quadras, porque tem uma quadra perto da minha casa, que a maioria das vezes eu vou lá jogar. E direto, você vê no chão, tem pino de droga espalhado, tem um bar do lado que a maioria das vezes traficam droga e tal. E também é totalmente destruído lá, tem um gol cortado no meio, um gol que está caindo do outro lado, que pode machucar uma pessoa, se claramente cair em cima dela. Eu acho realmente importante isso, para prevenir acontecer alguma coisa e ter mais segurança. Com a palavra, vereadora Sofia. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu concordo com o vereador Natan, que deu a ideia, né? E assim, a gente realmente tem que cuidar do nosso lazer, né? Porque faz parte da qualidade de vida. Só que também tem que ter a conscientização da população, né? Porque a gente tem que cuidar do que é nosso e a gente tem que ter mais cuidado com as quadras. E também eu acho que a gente poderia fazer um sistema de segurança para que menos vandalismo acontecesse. Com a palavra, o vereador Kainan. Senhora Presidente, senhores vereadores, que nem disse a vereadora Sofia e o vereador João Pedro, não adianta nada usar a verba para reformar as quadras, os gols, as cestas, sendo que a população também não colabora, estraga e a prefeitura tem que ir lá de novo, gastando mais dinheiro. Então, uma das soluções que eu proponho é que nem a vereadora disse, colocar câmeras, alguns fiscais lá. Só isso. Com a palavra, vereadora Ana Clara. Senhora Presidente, senhores vereadores, antes do Kainan falar, eu já ia fazer essa pergunta de como vocês pretendem fiscalizar e parar com a venda de drogas e o vandalismo. Mas como o Kainan já disse da questão das câmeras, eu já disse uma vez e vou dizer de novo que eu sou contra, porque, sinceramente, em praças que tem o vandalismo normalmente é quando as pessoas roubam, picham e vendem drogas, tal. Então, se gente que rouba até torneira, e se eles vão uma câmera, eles vão fazer o quê? Fala para mim. Eu vou dar um exemplo que a Maria mesmo deu. Tem uma praça que tem uma base da polícia. E nessa praça tem venda de droga. Tem roubo, tem furto, tem tudo. Então, você acha mesmo que uma câmera ia fazer a diferença em todas as praças de Americana? Isso não funciona, gente.
Os caras estão roubando até torneira. Com a palavra, a vereadora Maria Eduarda. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que o sistema de segurança ele pode não ser inválido nesse tipo de situação, sendo que o maior problema não é a construção de lugares esportivos ou de áreas de lazer. O problema que a gente está tendo é da falta de cuidado e manutenção. Então, eu acho que projetos de segurança talvez não possam ser qualificados pela falta de conscientização do público. Igual ela mesmo falou, podem sim roubar câmeras, né? Assim como podem fazer muitas outras coisas. Eu acho que talvez possa sim colocar um carro, alguma polícia, igual guardas mesmo, né, para ficar vigiando o local, mas não que seja uma coisa que possa realmente melhorar. Eu acho que seria uma parte do público, né, pegar e cuidar do local, assim como podem fazer, como pode ir lá, né, fazer um sistema de segurança, juntar um pessoal, né, para ir lá, mas eu acho que segurança em si não vai adiantar de nada. Com a palavra, o vereador Ria. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente essa questão de revitalização das praças é muito importante. Um exemplo é aquela quadra da Avenida da Amizade, que antes era uma quadra muito boa. Eu sempre ia jogar lá, tinha bastante gente jogando, e vendo pessoas jogando, se divertindo, realmente traz uma alegria, né, para a cidade, traz uma vida para a cidade, que eles estão se divertindo, tendo seus lazeres. Só que agora lá virou teoricamente um lixão. Lá é lixo, não tem mais nada. Acho que tem até pessoas de rua morando lá dentro, traficando pra caramba também. E essa questão de segurança é uma coisa que eu não quero entrar, porque é uma coisa bem discutível, assim, porque ao mesmo tempo que pode ajudar, ao mesmo tempo também não. Com a palavra, o vereador Kainan. As falas do Rian é o que eu iria falar mesmo. Com a palavra, a vereadora Ana Luísa. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia. Eu acredito que esse projeto é muito importante porque é um problema social bem questionável e que deve ser discutido porque é um ambiente público que todos frequentam e que é importante, né, para o lazer. E que a questão de segurança, eu também não vou entrar muito nisso, porque é uma questão bem polêmica. Mas eu acredito que não funcionaria muito, porque realmente tem muitos que roubam, né? Enfim. E talvez a implementação de leis mais rígidas, e eu acho que é mais sobre a conscientização da população em si. Com a palavra, o vereador o primeiro secretário Gustavo. Senhora presidente, senhores vereadores, essa questão da manutenção das praças, para mim, é muito importante, sim. Na questão de segurança, por mais que talvez a gente não venha ter uma solução da segurança, não é por isso que a prefeitura tem que deixar de lado de cuidar das praças. Não é porque não vai ter uma segurança adequada e que as pessoas vão lá e quebrem, que a gente não vai ter que deixar isso de lado. Que isso isenta a responsabilidade da prefeitura ir lá e ter que manter aquilo que é da população, aquilo que a gente paga imposto para ter. Então, não é porque alguém vai lá, vai depredar, que vai quebrar, que a gente vai deixar isso de lado. E se está nessa situação, é porque faz muito, muito tempo que não tem a manutenção dessas praças. Então, é muito importante, sim, que tenha esse cuidado, novamente, com algo que é nosso. Aquela praça é nossa, está no nosso bairro, na nossa cidade. Então, a gente vai usar aquilo. Se a gente não usar, algum familiar, algum conhecido usa aquilo. Então, é muito importante que a gente cuide disso. Que a gente esteja lá, que a gente cobre, sim, a prefeitura. Puxando só um pouco também, a gente tem a questão do CCL, que ele é um ambiente da cidade. Muitas pessoas não conhecem, certo? Não sabem o que é lá.
mas é o Centro de Cultura e Lazer. Lá tem quadras também. E lá a gente tem que cobrar que também tem aquela manutenção. A gente pode ver que lá é um pouco melhor do que muitas regiões, que é aquilo que puxa de novo, que é porque está no centro da cidade que a gente cuida. Então, não, a gente tem que cuidar desde a cidade até as periferias da cidade. Peço licença aos vereadores para que eu me manifeste. Nessa questão de que não adianta fazer manutenção, porque as pessoas não têm noção e vão destruir novamente, essas praças, esses locais, são locais de lazer, certo? Para, tipo assim, família querer ir passar um pouquinho do dia, levar crianças, filhos para brincar. Se tanta gente reclama da questão da saúde, por que eles destroem uma coisa que é um lazer para as pessoas? Isso não faz sentido. Então, assim, se eles estão destruindo, é porque eles não fazem questão, porque para eles está tudo bem. Para eles, a saúde e a questão do lazer está tudo bem. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a hora que falaram, porque se fosse tão importante a questão da saúde para essas pessoas que destroem, por que elas iriam destruir um lugar de lazer? Com a palavra, a vereadora Ana. Senhora presidente, senhores vereadores, eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu só quero deixar um questionamento para as pessoas superiores, tirando a gente da escola, porque isso vem fazendo eu pensar faz tempo. A gente tem uma praça em Americana, o nome dela é Praça da Fraternidade. É uma praça muito boa, apesar da venda de drogas. E construíram, há 2 anos atrás, uma piscina nessa praça. Incrível, a piscina grande, 2 piscinas. Um lugar bonito, e é uma praça bonita. Só que é descaso, porque essa piscina nunca abriu. Então, se você vai construir algo que você nunca abriu, por que você vai construir? Na minha cabeça, é para desviar dinheiro, porque falam que não constrói porque as pessoas destroem a praça. Só que aquela ali é a praça mais bonita que eu conheço, apesar de tudo. É isso. Encerrada a discussão, está em votação a indicação número 2 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Alguém contrário a essa indicação? Kainan? O pessoal do público lá também se manifestou contrário. Então, foram 17 favoráveis e 1 contrário. Está aprovado por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vamos aplaudir também... Ah, perdão. Pode terminar de falar. A indicação número 2 de 2024. Vamos aplaudir também, então, a indicação número 2. Indicação do Natan. E vocês falaram tudo, gente. É importante reformar a Praça de Esportes, manter ela de uma maneira que possa ser utilizada, mas também é importante ter a segurança, é importante preservar e, principalmente, a população também ter a consciência, né, de não depredar um bem público, né, porque é para todo mundo poder usar. Então, mais um tema muito importante que vocês falaram aí. Está reaberta a sessão. Solicito ao segundo secretário João Guilherme que faça a leitura da terceira indicação. Indicação número 3 de 2024. Autor Pedro Panini. Assunto: transtornos de animais peçonhentos. Senhora presidente, senhores vereadores. Chegou ao nosso conhecimento, através de reclamações de alunos da Escola Niomar e moradores dos bairros de Americana, que está havendo transtornos com relação à infestação de animais peçonhentos nas residências e estabelecimentos aos arredores dos cemitérios de Americana. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a cobrança para que haja semestralmente a detetização desses locais, a fim de mitigar a constante infestação desses animais. É a indicação. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão indicação número 3 de 2024. Com a palavra, o vereador Pedro, autor da proposta, para defender sua indicação. Senhora presidente e senhores vereadores,
eu queria trazer para vocês a criação de um projeto de lei que busca o regulamento da detetização e inseticidas para a proteção e segurança nos cemitérios, dos visitantes, dos trabalhadores desses locais e dos moradores ao redor. A presença desses insetos peçonhentos, como escorpiões, baratas, cobras, colocam em risco a saúde tanto das pessoas que trabalham nesses locais quanto de pessoas que moram lá. Como, por exemplo, teve um caso recente em que uma garota ela foi picada por um escorpião e ela acabou indo a óbito por conta de querendo ou não, esses animais que moram por perto que moram no cemitério, eles vão em busca de comida, eles acabam entrando nas casas e acabam por eles mesmos querendo se proteger, acabam colocando em risco a vida das pessoas que moram nesses locais. Continue discussão. Agora eu gostaria que os colegas falassem um pouquinho sobre a indicação do vereador Pedro. Com a palavra, o vereador Kainan. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de propor uma solução para este problema, que é a detetização mesmo, do que ele falou, nas proximidades do próprio cemitério. Tem casas perto do cemitério, por exemplo, do Parque Gramado. Se colocar também do cemitério Parque dos Lírios, como é que eu poderia dizer? Um pouco mais afastado das casas, que seria um problema menor. Com a palavra, a vereadora Maria Eduarda. Senhora presidente, senhores vereadores, vou dar uma sugestão aqui, que antes passavam carros com programas de detetização nas casas, justamente por causa disso. Ultimamente eu não acabo vendo mais, né? Mas eram carros da prefeitura, inclusive, que passavam fazendo a detetização do bairro, sabe, das ruas, porque a questão do cemitério mesmo, que é a parte das reclamações, das pessoas que moram em volta do cemitério, normalmente não tem algo que possa fazer, né? Porque ninguém vai querer mudar de lugar porque mora perto de um cemitério, né? Então, eu proponho uma sugestão de fazer, né, esse tipo de procedimento, né? Isso em questão em relação aos insetos. Com a palavra, o primeiro secretário Gustavo. Além de tudo, senhora presidente, senhores vereadores, além de tudo, é muito importante também que as pessoas tenham consciência, quando elas vão no cemitério, principalmente do Parque Gramado, que tem esses escorpiões. Muitas vezes visitantes vão lá para funerais, velórios, enfim, e acabam não tendo consciência que elas estão num ambiente que tem uma placa na entrada, mas elas não têm consciência que lá naquele ambiente está extremamente lotado de escorpiões. É muito importante também que a gente pense como uma cadeia alimentar. Os escorpiões estão contaminando todo o ambiente, estão lá em todo o ambiente, principalmente escorpiões. Por quê? Porque não tem nenhum outro bicho que pegue eles. Então, muitas vezes, não é só importante também a gente fazer a detetização, mas também tentar, de alguma forma, equilibrar esse ambiente de autoconcentração de escorpiões, porque não tem ninguém que pegue eles. Então, eles ficam como o topo da cadeia e aí a gente acaba sofrendo. Porque vale lembrar que os cemitérios, eles eram afastados da cidade e as casas foram construídas em volta dele. Não foi o cemitério que foi para a cidade. Então, é muito importante que tenha esse controle para que não tenha problemas para quem mora perto do cemitério e para quem vai visitar o cemitério. Com a palavra, o vereador Giovanni. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que esse projeto do Panini é muito importante, só que eu acho que falta algumas coisas, tipo,
tem que ter uma análise de risco sobre isso, sim. Eu já passei por lá várias vezes, tem várias baratas, escorpiões, e isso é bem perigoso para as pessoas que moram lá, e as pessoas que moram lá, elas têm a consciência de que isso pode acontecer, e eu acho que a prefeitura devia ter um cuidado maior com essas áreas, por causa que isso daí é um problema muito grande, que pode, tipo, causar doenças, pode ter também ratos, animais peçonhentos, né? E eu acho importante também a prefeitura considerar também outras cidades, outras prefeituras, o que elas fizeram, as decisões que elas tomaram para solucionar esse problema. Com a palavra, o vereador Ria. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente tem muita barata, tem muito escorpião em volta do cemitério, mas não só invadindo as casas, como o Giovanni disse, mas como tem gente que trabalha, gente que estuda, então, querendo ou não, tem que passar pelo cemitério, geralmente a pé ou de bike, e não dá para passar de tanta barata que tem, coisa de outro nível, muita barata que tem mesmo, às vezes acaba achando até escorpião e pica, o negócio mata. Com a palavra, o vereador Pedro. Outra coisa que eu acho necessário de dentro nos cemitérios é a sinalização de colocar placas que existem esses animais, a presença desses animais aí, principalmente para crianças que acabam andando no mato ou passando assim perto, que pode correr o risco de ser picado. Com a palavra, a vereadora Ana Clara. Além da... Desculpa, senhora presidente, senhores vereadores. Além do detetizamento, né, da cidade, eu acho importante também ter a conscientização das pessoas, de saber que você está indo no cemitério, é um local que vai ter, e saber se proteger na sua casa, como, por exemplo, fechar ralo, fechar o ralinho da pia, não só o do banheiro, colocar um pano na porta para não entrar, porque tudo isso ajuda. Porque você já mora na região do cemitério, então você tem que pensar que não é só a parte da prefeitura fazer a detetização, você também tem que se ajudar. A mesma coisa daquela campanha contra a dengue, que eles vinham na sua casa e falavam que era para você fechar tirar a água lá. Então, eu acho que tudo também é uma questão de conscientização das pessoas. Peço licença aos vereadores para me manifestar. Concordo com o que todos falou. A gente realmente tem que se prevenir, porque todos sabem, até porque o que o Gustavo tinha falado mesmo, sobre as casas foram construídas em volta do cemitério. Não foi o cemitério que foi construído dentro da cidade, perto das casas. Então, a pessoa que mora perto do cemitério, ela já tem que estar ciente de que ali tem bicho, tem inseto, tem animais peçonhentos. Então, a pessoa já tem que se prevenir. Igual a Ana falou, fechar ralo. Mas eu acho importante também a detetização no cemitério, não só nas ruas, tipo assim, passar com veneno, igual a Ana falou que fazia da dengue. No cemitério, para não correr o risco desses bichos peçonhentos ficar entrando dentro da casa, igual os fatos que vêm acontecendo para quem mora perto do cemitério. Com a palavra, vereadora Maria Eduarda. Senhora presidente, senhores vereadores, a Nicole já falou tudo o que eu ia falar, mas é igual a Ana falou, concordo plenamente com ela falou, igual ela citou a questão sobre os carros, né, sobre a dengue que tinha, e eu acho que poderia ser refeito de novo essa questão dos carros vindo, mas agora sobre a questão da manifestação dos insetos, etc., né? Mas eu acho isso muito importante. Normalmente eles entravam nas casas, né, e falavam como que deve ser o cuidado e como que você tem que fazer, porque para você se prevenir não é questão dos outros, é questão de você mesmo, porque se você não quer ter contato com o bicho, você tem que saber, né, como se prevenir dele. Então, eu acho que é muito importante você saber como se cuidar nessa questão
e também ter os cuidados básicos, que são as idas nas casas, né, levando tantos produtos como fazendo o conhecimento. Com a palavra, o vereador Giovanni. Senhora presidente, senhores vereadores, eu sou contra essa ideia da Maria Eduarda de usar o fumacê, né, que é o carro lá que passa com a fumaça, porque ele pode acabar ocorrendo com a fumaça dele, né? Pode trazer risco para a morte de pássaros, plantas e pessoas que têm problemas de saúde, como asma, pessoas que usam equipamentos para respirar. E também essa medida tinha sido proibida, não sei se ainda está. Essa medida foi proibida por causa do uso de agrotóxicos como, por exemplo, malation, acho que é assim que se pronuncia, que esse agrotóxico ele causava muitos problemas de saúde em algumas pessoas, idosos, causava morte de pássaros, riscos para animais domésticos e é isso aí. Com a palavra, a vereadora Sofia. Senhora presidente, senhores vereadores, eu só queria falar que eu concordo realmente que tem que ter a detetização, mas também a gente tem que prestar atenção em algo que acaba tendo ligação, que o Pedro, ele falou do caso da menina, que ela veio a óbito por causa que ela acabou sendo picada pelos insetos. E a gente tem que ter em mente também que tem casos que pessoas acabam vindo a óbito por causa que, quando eles chegam ali no hospital, não tem os remédios próprios para que seja ali tratado, e acaba que vem a óbito porque falta a medicação certa ali no momento certo. Então, a gente tem que ter essa preocupação ali também com a medicação dos postinhos, dos hospitais, ter tudo em dia. Com a palavra, a vereadora Ana. Senhora presidente, senhores vereadores, eu só tenho uma pergunta para o Giovanni. Se você não quer que use o fumacê, como que você pretenderia acabar com? Com a palavra, o vereador Giovanni. Senhora presidente, senhores vereadores, respondendo à vereadora Ana, eu recomendaria o uso de outros tipos de inseticida, tem outras formas, eu não vou saber explicar, mas tem outras formas de aplicar o veneno para matar esses animais. Tem também a pulverização. Você pulveriza o veneno nessas áreas que mais precisa, dentro do cemitério, em volta dele. Tem venenos, sim, específicos, que eles não causam risco para seres humanos nem animais, somente os animais peçonhentos. Nós estamos com o horário bem apertado, então eu vou encerrar com você, tá, Maria Eduarda? Com a palavra, a vereadora Maria Eduarda. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria só fazer contextualizar o final, que normalmente, após, fazendo aí o comentário do Giovanni, após acontecer, ou com fumacê, ou com qualquer tipo, de inseticidas para combater os insetos, normalmente são uma espera de um total de 2 horas para retornar para casa novamente. Inclusive, eles perguntam se a pessoa tem algum tipo de problema, porque tem sim uma ficha a ser assinada para fazer qualquer tipo de uso, até porque a casa é sua. E se você tiver algum problema, eles vão pegar e vão fazer uso de outros meios, ou também podem ensinar você a ter um cuidado próprio para que você evite, esses tipos de insetos, Enfim, só queria saber, queria falar, na verdade, que tem um caso, sim, para tudo, e que eles não iriam fazer alguma coisa para prejudicar a sua saúde. Encerrada a discussão. Está em votação indicação número 3 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem as mãos. Quem é contrário pode levantar a mão e quem é a favor pode continuar com a mão abaixada.
Está aprovado por unanimidade a indicação número 3 de 2024. Solicito ao segundo secretário João Guilherme que faça a leitura da quarta indicação. Indicação número 4 de 2024. Autor, Adão. Assunto, inspeção dos solos ao redor dos cemitérios de Americana. Senhora Presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento, através de reclamações de alunos da Escola Niomar e moradores dos bairros de Americana e reincidências, que está havendo transtornos com a relação à falta de inspeção dos solos dos cemitérios de Americana, que está ocasionando a contaminação da água que abastece a população. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana que fizesse a inspeção anual da água que abastece a população do município por meio de amostras. A indicação: plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação número 4 de 2024. Com a palavra, o vereador Adão, coautor da proposta, para defender seu projeto. Senhora Presidente, senhores vereadores, com licença, eu queria falar sobre o risco que ocorre quando os corpos se decompõem e sai o líquido sobre eles e pode acabar contaminando o solo, e isso ocasiona na contaminação da água que vai para a população. E isso poderia ser solucionado através de inspeções anuais do cemitério e também de avisar a população sobre isso e fazer menos consumo sobre a água que está passando sobre o cemitério. Abra a palavra aos demais vereadores. Alguém gostaria de falar sobre a indicação do vereador Adão? Com a palavra, o segundo secretário João Guilherme. Eu queria deixar claro que é um projeto importante, pois, como já aconteceu em outras localidades, os corpos, assim que se decompõem, eles liberam o chorume. E esse chorume pode estar contaminando a água, e é a água qual abastece os poços de muitos lugares. A do Escola Niomar, por exemplo, a nossa única sorte é porque ele tem a caída. O Niomar está acima, o cemitério está para baixo. Senão, poderia sim também estar havendo a contaminação da água que nós mesmos fazemos o uso. Então, é uma coisa, acho que muito importante, que precisa ser averiguada sim, o quanto antes melhor, porque quem sai prejudicado é a gente. Continue em discussão. A palavra com a vereadora Ana. Você não está com a mão levantada? Ninguém vai falar? Vai, Eloá. Com a palavra, o primeiro secretário Gustavo. Assim como, senhora presidente, senhores vereadores, assim como foi falado, é realmente muito importante que a gente tenha essa inspeção do solo. Só que a pergunta é, quem vai fazer isso? Quem que vai ver a água que a gente bebe? Quem vai ser a empresa que vai ser responsável por fazer isso? E da onde vai vir essa verba da cidade para a gente começar a fazer essas inspeções do solo? Mesmo que seja muito importante, talvez não seria melhor a gente pegar o problema por trás? Talvez o problema não seria, começar no cemitério, a maneira com que a gente vela os corpos das pessoas que falecem? Talvez, então, o problema não seja só a água, mas talvez pegar antes do problema. Talvez isso resolveria grande parte do problema, não chegaria na parte que a gente tivesse fazer a inspeção do solo. Porque se a água está começando a ser contaminada, é porque está sendo velado os corpos de maneira errada. É isso que a gente tem que pensar. Encerrada a discussão. Está em votação a indicação número 4 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Quem é o contrário, levanta a mão, por favor. E quem é a favor, continua com a mão abaixada.
Está aprovado por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Indicação número 4 de 2023. Solicito ao segundo secretário João Guilherme que faça a leitura da 5ª indicação. Indicação número 5 de 2024. Autor, Rian Sorria. Assunto: incentivo à prática de esportes olímpicos e paralímpicos. Senhora Presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento, através de conversas com cidadãos e educadores, a necessidade urgente de promover o incentivo à prática de esportes nas escolas e no município de Americana. Essa ação é fundamental para promover a saúde, o bem-estar e a integração social, além de valorizar os projetos sociais e esportivos já existentes na nossa cidade. Agora, tendo passado as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024, observamos crianças e adolescentes ganhando o desejo de participar dos Jogos Olímpicos, mas desconhecem os meios e nem têm acesso a oportunidades para tal, pois faltam oportunidades para as práticas esportivas olímpicas e paralímpicas em nossa cidade, principalmente na periferia da cidade. Por isso, indica-se o seguinte indicativo de projeto de lei. Institui o Dia do Incentivo ao Esporte Paralímpico no calendário municipal a ser comemorado no dia 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, além de recomendação de que projetos relacionados ao incentivo do esporte olímpico e paralímpico sejam realizados no mês de setembro nas unidades escolares da cidade. É a indicação. Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação número 5 de 2024, com a palavra o vereador Rian, coautor da proposta, para defender seu projeto. Senhora Presidente, senhores vereadores, esse meu projeto de lei, eu vejo que o esporte está sendo muito esquecido. Não só o futebol, claro, mas tanto o basquete quanto artes marciais, o esporte em geral, olímpico e paralímpico, tem sido muito esquecido. E seria muito legal que esse incentivo voltasse, porque eu vejo que tem muitas pessoas, digamos assim, independentes, que tentam criar projetos e realmente é uma ação muito bonita para que essa prática, esse incentivo volte. Porém, muitos acabam parando por falta de investimento, que o governo acaba não vendo isso, mas que importa bastante. E também, não só no município, mas acredito também que nas escolas, esse incentivo deveria ser maior, porque está sendo muito esquecido, esse incentivo ao esporte. E, segundo a análise, a taxa de sedentarismo tem a cada vez a aumentar. E também esse dia do esporte em setembro, das práticas, também seria muito legal para a gente comemorar, porque é uma coisa muito importante, que é o esporte na sociedade. Com a palavra, o primeiro secretário, Gustavo. Senhora Presidente, senhores vereadores, realmente a prática de esporte está sendo muito esquecida na nossa cidade, no nosso país em si, que foi muitas vezes referência no esporte. É muito importante que isso comece a ser incentivo. Já tem até estudos científicos que falam que a prática de esporte nas escolas melhoram, facilitam o aprendizado dos alunos. Isso tem estudos científicos mundiais. Então, é muito importante que esses esportes comecem a ser praticados nas escolas e que a gente tenha acesso à prática desses esportes no dia a dia, em praças, em lazer. É muito importante que a gente tenha opções de esporte. Muitas vezes a gente tem lá numa praça só aquela opção para ter aquele campo de futsal, aquela quadra de futsal, aquele campo de futebol, mas e os outros esportes? Agora, a questão, por exemplo, do skate foi reconhecida esses tempos atrás como esporte olímpico. E ali, cadê a opção daquela pessoa poder praticar? Muitas vezes aquela via de skate está totalmente obstruída. E outra coisa muito importante é sobre os esportes paralímpicos, porque isso a gente puxa já para o projeto do Abner. A gente tem que dar a opção de inclusão para ter os esportes paralímpicos. Por quê? Porque o esporte não é só para mim, o esporte é para todo mundo. Todo mundo tem que ter o direito de praticar o esporte, que é um negócio tão importante para a vida e que faz tão bem para a saúde.
Com a palavra, a vereadora Ana Clara. Eu acho super importante esse projeto. Ai, de novo. Senhor presidente, senhora vereadores. Eu acho super importante esse projeto e de ter isso nas escolas, sabe? De a gente estar lá e a gente aprender o que é um esporte paralímpico, como é praticado, porque tem um monte de esporte nas Olimpíadas. Eu assisti as Olimpíadas esse ano, tem vários esportes que eu não sabia nem que existia. Então, eu acho que é algo super importante de ensinar e a gente aprender que isso existe, a gente praticar. Porque vai que alguém se encontra nisso. Então, sim, um dia específico para ir lá na escola e a gente aprender isso. A escola ensinar isso, tirar um dia. Seria super divertido para todo mundo. Eu acho que todo mundo gostaria de não ter aula um dia e fazer uns esportes aí. Continue em discussão. Abra a palavra para os demais vereadores. Com a palavra, o vereador Rian. E também complementando que tem muitas pessoas, muitos jovens, que têm o sonho, sim, de se tornar um atleta profissional de elite, porém, acaba que a cidade também não ajuda muito nisso também, porque sem oportunidade, sem incentivo, não vai haver vontade da pessoa. E isso é fato, tá? E muitos também, né, não têm condições de pagar algo particular, assim. Então, esses projetos do município são muito importantes para que pessoas de baixa renda consigam treinar, desenvolver essa prática e para que, sabe, um dia se tornar a próxima estrela, o atleta do Brasil. Com a palavra, o vereador Pedro Panini. Senhora presidente, senhores vereadores, também uma coisa que eu acho muito necessário é o apoio e o incentivo dos professores com os alunos nas escolas, na aula de educação física. Porque o que acontece muito é que muitos adolescentes ficam sentados na quadra e acabam que a educação física, além de ser algo social, também é algo para a saúde desses adolescentes. Então, muitos adolescentes acabam tendo muitos casos de sedentarismo, porque a aula de educação física, talvez, que é o momento onde esses adolescentes conseguem praticar o esporte, ficam sentados. Com a palavra, o vereador Giovanni. Senhora presidente, senhores vereadores, queria parabenizar o Rian por esse projeto, muito importante o projeto dele, meus parabéns para você. E também eu queria falar sobre um instituto muito importante, que é o Instituto Juninho Dias, não sei se todos conhecem, que ele incentiva o esporte, pessoas que querem ser atletas, tanto corredores, futebol, basquete, vôlei. É um instituto muito importante e eu acho que também devia ter um incentivo maior também dos outros vereadores e junto com a prefeitura também, para incentivar cada vez mais o esporte e a atividade física na nossa cidade. Com a palavra, o vereador Kainan. Senhora presidente, senhores vereadores, uma coisa que falta na nossa cidade, com relação aos esportes, é a falta de profissionais, ou como podemos dizer, professores em escolinhas de futebol, basquete, vôlei. Com a falta desses profissionais, como é que eu posso dizer? Falta mais oportunidades para os outros alunos que não tem muita condição financeira para poder ir em lugares particulares, como clubes, que tem quadra, piscina, esses negócios. Então, mesmo é a falta de profissionais mesmo da educação dos esportes. Com a palavra, o vereador Rian. E também existem muitos lugares, muitos campos, muitas quadras assim, até também com a revitalização das quadras também isso pode ajudar bastante na criação de projetos. Um exemplo é o campo um exemplo do futebol assim, é o campo do São Jerônimo. É um campo assim muito grande, muito bom, mas que eu não vi nada acontecendo lá, nenhum projeto, nenhuma coisa, só está lá para jogar assim, às vezes acaba ficando largado, às vezes eles carpe, algum time vai jogar, mas é um local muito, muito interessante, muito bom para a criação de algum projeto também.
Com a palavra, o primeiro secretário Gustavo. Eu acho muito importante o que o Rian falou. E, às vezes, não é que falta profissionais, é que falta incentivo do mais alto para o menor. Falta incentivo do governo federal, falta incentivo do governo estadual, falta incentivo do município. Então, vai descendo escadas que não é porque falta profissionais, é que talvez as pessoas optem muitas vezes por não fazerem educação física, talvez, para poderem ensinar pessoas a esportes, a serem atletas, porque aquilo não vai dar o sustento para elas. Então, ela tem que começar a priorizar certas coisas. É por isso que, muitas vezes, quando a gente está na escola, a escola, por nossa escola ser estadual, falando da nossa escola, os professores de educação física têm que seguir um script, um modelo de aula que é do Estado. Então, ele não pode ir lá e falar que hoje ele vai dar aula de vôlei, amanhã ele vai dar aula de... Por mais que aconteça isso, muitas vezes, ele segue um modelo que é predefinido pelo Estado, que é predefinido pelo governo federal. Então, a gente tem que começar a pensar mais para frente, para talvez aí sim começar a mudar também no município. Com a palavra, a vereadora Sofia. Senhora presidente, senhores vereadores, eu só queria ressaltar aqui, né, que o município ele devia dar essa atenção para fazer campeonatos, para estimular o exercício físico, né, os esportes na vida da comunidade. E eu acho que a gente devia ter mais campeonatos nas quadras públicas, ter campeonatos de vôlei, de futebol, e também ter, para as pessoas de baixa renda, ter aulas gratuitas, não só de um esporte, mas de vários, né, variar. Vôlei, futebol, tênis, até ping-pong, e ter essa variação aí. Encerrada a discussão. Está em votação a indicação número 5 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Quem é contrário, por favor, levante a mão, e quem é a favor, mantém. Está aprovado por unanimidade a indicação número 5 de 2024. Não havendo mais proposituras a serem discutidas, eu destino o tempo restante do expediente ao uso da tribuna pelo senhor diretor e professores. Os professores que gostariam de falar um pouquinho, e o Claudinei, diretor. Professor Adriel, é isso? Vai falar. Gente, vamos receber o Adriel com uma salva de palmas aqui para falar com a gente hoje. Alô? Bom dia, senhora presidente. Lê, aumenta um pouquinho, só desculpa, só um segundinho. Aumenta um pouquinho o volume da tribuna. Fala bem pertinho, Adriel. Obrigado. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu quero primeiro parabenizar todos os vereadores por esse trabalho de estudo, de escrita, coragem de falar. Aqui vocês, na verdade, produziram não uma aula, mas 1 zilhão de aulas. Não só para vocês, mas para mim, para o Claudinei, para os outros professores que estão aqui acompanhando. E eu queria perguntar se vocês gostaram e se vocês acreditam nesse modelo de escola. Uma escola que tira vocês da sala de aula, que coloca vocês como protagonistas. E acredito também que esse modelo de escola está ligado muito a uma ideia de política. Aqui, a gente teve posições antagônicas em vários debates. E, mesmo assim, vocês produziram uma conversa civilizada. Vocês respeitaram uns aos outros. E isso é um aprendizado na prática do que pode ser democracia. Democracia, a gente sabe que é uma palavra com N significados. E assim como, por exemplo, religião, tem muito mais a ver com prática do que com um conjunto de regras. Às vezes, tem várias religiões que usam o mesmo livro, mas elas são completamente diferentes. Assim como política e democracia, a gente usa, é a mesma palavra, mas vários políticos entendem democracia como uma ideia diferente. Democracia como um espaço de debate, confronto, discussão, ofensa.
ou democracia como um espaço de colaboração, como um espaço de luta, mas uma luta conjunta, uma construção, um objetivo, que é assim como vocês desenvolveram hoje. A gente também fala muito sobre futebol, às vezes, né? Todo brasileiro acredita que a gente é formado por 3 coisas: religião, política e futebol. E o futebol, eu acredito que muitos boleiros que estão aqui hoje, ninguém nunca leu ou parou para ler o conjunto de regras que é colocado todo ano pela CBF, pela FIFA, de quais são as regras do futebol, quais são as atualizações da regra daquele ano. Mas todo mundo aqui sabe sobre futebol, porque aprendeu fazendo e assistindo. Democracia e política institucional é assim. A gente aprende fazendo e assistindo. E hoje em dia a gente tem assistido casos horrorosos do que pode ser política, mas hoje aqui vocês fizeram uma política interessante, uma política que eu acredito. Por isso que eu quero agradecer o esforço de vocês, a mediação dos nossos alunos, a mediação de vocês, funcionários da prefeitura, o espaço, o apoio da Escola Neomar para esse projeto. Obrigado, viu? Diretor Claudinei, por favor. Vamos aplaudir o diretor também, gente? Claudinei, fica à vontade. Bom dia a todos, né? Bom dia ao presidente, aos vereadores aí, né? Nossos futuros políticos da cidade, né? E como o professor Adriel falou, né? É um espaço de aprendizagem, é um espaço que vocês estão discutindo política, né? E o que mais a gente pode aprender com isso? Mudar o nosso futuro. Por que mudar o nosso futuro? Porque nosso futuro depende praticamente de vocês, futuros médicos, futuros políticos, né? Porque, assim, eu estou há 30 anos no magistério, eu e alguns colegas estão aqui comigo hoje, nós estamos encerrando uma jornada de trabalho, mas a gente precisa pensar que a gente precisa deixar pessoas no nosso lugar, pessoas que vestem a camisa, pessoas que se dedicam realmente para um aprendizado, uma profissão. Então, vocês aqui hoje, fazendo política, discutindo, né, com o apoio aqui da Câmara Municipal, trazendo vocês aqui, dando abertura para vocês aprenderem, dando abertura para vocês entenderem o que é política e como elas são feitas, né? Nós tivemos aí, nesse projeto, um percurso meio turbulento, troca de professores, né, por mais de uma vez, né? Começamos com o professor lá no começo do ano, trocou no meio do caminho, chegou o Adriel, agradeço ao Adriel nessa jornada final aqui, né, da gente ajudou nós no projeto, leu lá, defendeu, fez algumas correções. Então, assim, as barreiras sempre são colocadas, mas a gente tem que ver o resultado final, né? Vocês estão aqui, vocês vieram apresentar, fizeram um bonito trabalho, e eu parabenizo todos os vereadores e os alunos aqui presentes. Obrigado, e seria isso. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, senhora presidente, os demais vereadores. Bom, mais um ano, né, Tiago? Gostaria de agradecer o presidente da casa, Tiago Brock, por confiar nesse projeto. Gostaria de agradecer o Maurício, ele que tem me dado a maior parte força. Os demais colegas que participam também desse projeto. E você, Claudinei, os professores e, principalmente, vocês, os alunos que foram vereadores hoje, me surpreenderam. Lá nos ensaios, vocês estavam com vergonha, né? Não falavam muito, mas aqui vocês arrasaram. Eu gostaria de parabéns para vocês, tá? Continuem assim, que o futuro é de vocês. Obrigada. Legal, gente. A gente vai agora fazer a entrega dos certificados. Convidar de novo o presidente da Câmara, Tiago Brock, para vir aqui à frente com a gente,
para a gente fazer a entrega dos certificados. E a gente vai chamar os vereadores aqui, depois a gente faz uma foto com todo mundo. E lembrando, tá, pessoal, a gente até já marcou lá, postamos um story, depois sigam lá a Câmara no Instagram. Eu já te explico daí, você pode pôr a data e assinar. Vocês podem seguir a Câmara também no Instagram, depois a gente vai mandar o link para vocês do vídeo, tá? E para a entrega, eu gostaria de convidar os professores, o diretor, todo mundo aqui da coordenação aí da escola para vir fazer a entrega dos certificados aqui para os alunos. Vamos começar a entrega aqui, chamando a nossa presidente hoje. Eu estou com a lista aqui, Mário, você vai fazer na ordem aí? Tá, não, tá bom, beleza. Então a gente vai começar chamando a nossa presidente, que botou ordem na casa, todo mundo obedeceu. Ponta firme aqui, pulso firme. Vamos receber com aplausos aqui a presidente Nicole Emanuele Beraldo. Nosso segundo secretário, o vereador João Guilherme de Jesus. Primeiro secretário, Gustavo Enéas Barbieri. O Gustavo Brock foi reeleito, viu? Ele foi presidente ano passado, voltou, assumiu aí a segunda secretaria, tá firme aí. Segundo ano dele aqui no Câmara Jovem. Recebi agora a vereadora Eloá dos Santos. Vamos aplaudir Eloá também, gente. Parte. Na sequência, deixa eu ver aqui, vereadora Vitória Santos Marques. Vereadora Maria Eduarda Ferenzini. Vereadora Sofia Lara da Silva. Vereadora Ana Clara Leandro Santos. Vereadora Rafaela Lima Apuque. Vereador Rian Soria Rodrigues.
Vereador Abner Guzmão da Silva. Vereador Natan de Carvalho de Souza. Vereador João Pedro Fernandes. Vereadora Isabelle Júlia da Silva. Ah, não. É Ana Luísa Jarossi Santos. Agora sim, vereadora Isabelle Júlia da Silva. Vereador Pedro Panini Dias. Vereador Adão da Costa Alves. Vereador Giovanni dos Santos Teles. Vereador Cainã Pereira de Souza Cordeiro. E agora, o presidente da Câmara, vereador Thiago Brock, entrega uma homenagem à Escola Estadual, o professor Aniomar Matos Gobo do Amaral Gurgel, pela participação no projeto Câmara Jovem, reconhecendo a escola como escola amiga da cidadania. Vamos aplaudir. Legal. Agora, antes da gente fazer o encerramento, convidar todos os vereadores mirins para virem aqui na frente com o certificado para a gente fazer uma foto, junto com a direção, junto com o presidente Thiago Brock, e no final a gente vai fazer a foto com todo mundo que está presente aqui hoje da Escola Aniomar. Os meninos podem ficar na frente, abaixados assim, ó, ajoelhado aí, que nem escalação de time de futebol. Beleza? A escalação aí da Aniomar. Prepara, levanta bem o certificado assim, mostra bem o certificado. Antes da foto, a Natália vai passar fazendo um vídeo. O pessoal mostra o certificado aí para a Natália. A Nath vai passar aqui, para a gente colocar lá no Insta da Câmara. Isso, legal. Mostra aquele sorrisão, daquele salve.
Legal. Agora, olhando ali para o Igor, vamos lá com a foto da Niomar. Maravilha. Pessoal, voltem para os seus lugares. Pedir para os professores e para o vereador Thiago Brock presente ficarem aguardando aqui do lado. Só um segundo, a gente vai fazer o encerramento da sessão e a gente já faz a foto com todo mundo. Pedir para o Lê também cortar o som de fundo lá. A nossa presidente vai só fazer o encerramento. E deixar mais uma vez também os parabéns para vocês, todos foram muito bem, os vereadores debateram muito bem, todo mundo falou aqui, os professores, a Mariana, o Thiago, o presidente também, vocês estão de parabéns. No começo dá um pouco de vergonha, mas como a gente falou, né, pessoal, doeu, mas não matou, então todo mundo está de parabéns, vocês estão convidados aí para voltarem, depois aqui como cidadãos mesmo, participando das sessões aí. E um último recadinho, depois da foto aqui, com todo mundo, a gente vai fazer a saída para vocês voltarem para a escola lá nos ônibus. A gente vai acompanhar vocês, beleza? Presidente, parabéns pela condução e aí a palavra é sua para o encerramento da sessão. Nada havendo mais a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do Câmara Jovem do ano de 2024. Uma salva de palmas para a Escola Estadual Niomar, Câmara Jovem 2024.